Samira Lelis é um economista de profissão que está vivendo na sala e que tem 9 livros prontos e guardados na gaveta. Primeiro, também ser publicado em 2024, depois que ele ganha o primeiro prémio Lana de Literatura. O manuscrito engavetado há 10 anos deu a Samira Lelis o prémio Lana de Literatura no Festival de Literatura Mundo no Sal. A autora natural da ilha deve lançar a obra No Encanto da Ilha em 2024. A publicação é garantida pelo prémio no valor de 1.200 contos. Lelis é economista de profissão. A escrita é um hobby que leva muito a sério. A história com esse livro é peculiar, porque eu escrevi essa história há 10 anos, se não me engano, 10, 11 anos. Eu sempre escrevi, desde pequena. Eu me lembro que via filmes e depois do filme eu criava histórias. A partir do filme eu ouvia músicas e criava histórias a partir da música, da letra da música. E essa história eu escrevi depois de uma ida à Ilha de Santo Antão. Eu já tinha ido uma vez, fui uma segunda vez com um olhar mais aberto, digamos assim, e eu me apaixonei completamente. Até eu sempre digo que é a minha ilha favorita. Eu trabalho, sim, com economia e outras coisas, mas eu tenho como hobby a escrita e é um hobby que eu levo bastante a sério. Eu comecei a escrever a história e há 10 anos, ou seja, eu escrevi a história e deixei lá. Entretanto, fui escrevendo outras coisas. Antes já tinha escrito a outras coisas, escrevi essa história, parei essa história, concluí essa história, fui escrever outras coisas. Mas eu sempre dizia que se algum dia eu levasse a escrita a sério, se algum dia eu fosse conhecida em Cabo Verde, seria com esse livro, No Encanto da Ilha. Porque eu escrevo sempre livros com cenários do mundo, algumas coisas de Cabo Verde, mas esse livro é totalmente sobre Cabo Verde. O prémio apanhou a autora de surpresa, bem como a família e os amigos, porque a escrita sempre foi mantida no foro privado. Veio a pandemia, eu comecei a pensar as coisas de uma forma diferente. Até porque eu trabalho por conta própria e com a pandemia os trabalhos ficaram mais restritos, digamos assim. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha escrita e sempre os meus amigos, algumas pessoas que conheciam essa minha vertente, porque normalmente ninguém sabe. A minha mãe foi descobrir que eu escrevo outro dia, quase no dia que eu ganhei o prémio, que ela descobriu que eu escrevia. As pessoas que sabiam que eu escrevia sempre me diziam: tu tens que te lançar, tu tens que fazer alguma coisa com a tua escrita, enfim. E veio o prémio Lana. Uma amiga enviou-me o regulamento e ela me disse: tu vais ter que apresentar o teu livro e é agora. Se ela não me tivesse dito, se eu tivesse visto, provavelmente eu não teria feito nada. Como eu disse, dizem que eu escrevo bem, eu gosto do que eu escrevo, eu gosto de ler o que eu escrevo, mas eu não acreditava que era para ganhar um prémio. Sinceramente, eu não acreditava. E pronto, foi uma surpresa muito boa. Samira Lelis tem 9 livros escritos e guardados. Esse ano, 2023, eu prometi a mim que eu ia fazer alguma coisa com a minha escrita. Mas eu sempre pensei muito pela vertente de escritor independente, que eu tenho muito contacto com o Brasil, eu estudei lá e é uma realidade que eu conheço melhor. E lá é muito usual os escritores, que é difícil ter editora, aquela coisa toda, e eles lançam-se independentemente. E eu tinha como ideia que esse ano eu ia lançar 2 livros na Amazon, de forma independente, mas e-books, não livros físicos. Eu ainda não desisti disso. Entretanto, No Encanto da Ilha, agora com o prémio, eu fiquei com uma vontade de ter esse livro físico, de uma forma física, até porque todos me pedem: quero ler o teu livro, quero ler o teu livro, quero ler o teu livro. E, em princípio, eu não sei, ainda não tenho nada em concreto, mas, em princípio, ele será lançado no próximo ano, no início do próximo ano, em formato físico. A leitura é um hábito adquirido em casa e o maior incentivo veio do pai. O Prémio Lana de Literatura é uma iniciativa do Ministério do Turismo e da Câmara Municipal do Sal. À primeira edição concorreram 15 obras inéditas.